Meus irmãos, que alegria, que honra, é uma emoção muito grande ver a nossa casa com o que mais importa para nós, que é gente com gente, gente acolhendo gente. Então, quero dar as boas-vindas para aqueles que estão vindo na nossa casa a primeira vez, para os nossos trabalhadores, que eu estou vindo aqui também. Então, temos muito aqui, em massa também. E agradecer mesmo por essa oportunidade que nós vamos ter hoje de ouvir a nossa irmã Mayra. Então nós vamos fazer, para a gente não delongar muito, nós vamos fazer uma prece para a gente poder entrar nessa sintonia, né? Vamos fazer isso? Vamos então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos fazendo contato conosco, com essa decisão que nós tivemos hoje de vir para cá, de deixar o nosso coração aberto, o nosso coração cheio, a nossa mente desperta, para que nós possamos aqui, com a ajuda desses mentores, desses irmãos, desses amigos, ampliar a nossa compreensão, o nosso entendimento, mas principalmente ampliar as forças do nosso coração, do nosso sentimento. Que nós possamos sentir a presença de Ramatiz, dos mentores, de toda essa equipe espiritual também ligada à nossa irmã Mayra, para que nós possamos ter uma noite especial, para que nós possamos fazer boas reflexões, para que nós possamos sair daqui cheios de fé, cheios de esperança, cheios de vida, porque nós sabemos que a vida segue incessantemente. Que o nosso Mestre Jesus, Ele possa estar aqui hoje nos guiando, nos amparando, coordenando esse nosso trabalho, estas curas, esses trabalhos que serão realizados aqui no campo do nosso emocional, no campo do nosso pensamento. Envolvidos, então, nesta energia amorosa, nós damos por aberto esse nosso encontro maravilhoso da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, e assim é. Então, com muita gratidão no coração, pela presença de vocês e pela presença da nossa irmã Mayra, eu quero primeiro agradecer a Liz, que foi responsável por esse contato, e a nossa equipe que trabalhou durante todos esses dias para que nós pudéssemos estar aqui, tá bom? Então vamos chamar quem vocês realmente querem ouvir, a nossa irmã Mayra Rocha. Vamos lá. Boa noite. Eita, que hoje nós estamos apertadinhos, hein? Igual coração de mãe. Hoje a comunidade Ramatiz fez igual coração de mãe, não foi? Mas eu acho que ainda cabia umas pessoas, vocês não acham? Estava falando aqui para o João, quem sabe eu não consigo uma autorização para a gente fazer uma psicografia aqui. Não é? Falei para ele só que a gente vai ter que ter cuidado, vai ter que abrir inscrição, porque senão vai dar confusão, né? Primeiro eu quero agradecer imensamente à comunidade espírita aqui em Ramatiz pelo convite, pelo carinho com o meu trabalho, com o trabalho da Casa da Caridade. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês, estar na casa de vocês também. Nós temos algo muito parecido, vocês e a Casa da Caridade. Nós acreditamos numa espiritualidade livre, longe de amarras, de caixinha, de hierarquia. E isso nos faz sermos cada vez mais obstinados a caminhar na evolução. Então, eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer a Goiânia, a recepção, e prometo que vou voltar para fazer outras palestras aqui e em outros centros também, no final de semana em Goiânia, tá bom? Obrigada a todos vocês que compareceram. Hoje eu fui convidada para fazer uma palestra sobre espiritualidade.
E aí, quando você é convidada para fazer uma palestra de um assunto que aparentemente, para espírita ou para católico que frequenta mesmo, seria algo fácil, né? Ah, vai falar de espiritualidade, a menina que vê espíritos. Mamão com açúcar, só que não é. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade de Direito, eu assisti uma prova oral de uma pessoa que estava fazendo essa prova para procurador. E aí, na prova oral, perguntaram para ele o que era direito. E ele não soube responder. É porque ele não sabia? Não. Se ele chegou na segunda fase, ele sabia muito além. Mas era porque essa questão é mais profunda do que o próprio conhecimento pode nos dizer. Então, falar de espiritualidade é muito mais profundo do que conhecer o que é espiritualidade. Se a gente for a um dicionário e perguntar o que é espiritualidade, ele nos diz que é algo espiritual, que transcende. Ótimo. Ou seja, é algo que vai além do que nós conseguimos ver, do que nós conseguimos sentir. Maravilhoso. Se você perguntar a cada religião o que é espiritualidade, ela vai te dizer. Algumas vão te dizer assim, é a ligação com Deus, é a ligação com o todo. Se você pegar o Kai Bailon, ele vai falar isso, né? Que o todo, o universo, é mental. Então, falar de espiritualidade requer mais do que estudo, requer mais do que conhecimento. Nós sabemos que conhecimento e sabedoria são coisas totalmente diferentes, não sabemos? A gente pode estudar milhões de livros, ler, decorar. Eu posso subir aqui e citar muitos autores, filósofos, eu posso citar espíritos mais conhecidos, eu posso falar da fisiologia da alma de Ramatiz, eu posso fazer isso. Mas o que vai importar realmente é se eu vivo isso. A espiritualidade é vivência e não conhecimento. Sabedoria é o que nós fazemos com esse conhecimento. Bom, agora eu sei, a partir do saber, o que eu vou fazer com isso? Vocês sabem, quem me acompanha na internet, que eu tenho um grande carinho pelo budismo, né? Eu passei a estudar o budismo há algum tempo e eu me deparei com uma parábola de um monge, onde um pupilo chegou nele e disse assim, ó, nós temos 2 copos. O primeiro copo de água é transparente e o segundo copo de água tem desenhos, tem cristais, tem muita coisa bonita. E o mestre pergunta para eles, qual dos 2 vai matar a sede? Os discípulos lá, os pupilos, rapidamente responderam, não, mestre, é a água que mata a sede e não o copo. Aí você começa a imaginar que o copo é a religiosidade e a água é a espiritualidade. Não importa em qual copo você vai tomar essa água, o importante é bebê-la. Então, para falar de espiritualidade, eu decidi começar do básico, como se a gente nunca tivesse ouvido essa palavra. Porque hoje em dia nós temos já muitas pessoas muito mais sábias do que eu, que vocês podem ver na internet ou nas palestras, que vão falar sobre espiritualidade com todo o conhecimento do mundo. Mas eu não posso falar do que eu conheço, eu posso falar do que eu vivo. Então nós vamos falar de espiritualidade hoje aqui na prática. Vou fazer uma pergunta que eu faço sempre na Casa da Caridade. Quem aqui é católico? Ó, pode levantar a mão que o povo aqui não vai expulsar do centro espírita não, viu? Levante. Quem aqui é umbandista? Candomblecista, nós temos? Quem aqui é evangélico? Olha, levantou a mão. Aí, ó, 2 levantaram bem assim. Não filma não, eles não, para o pastor não ver, viu? Não está filmando vocês não, pode ficar tranquilo. Quem aqui é espírita? Tá vendo? E quem aqui não tem religião? Tem alguém ateu ou agnóstico? Aí, muito bem. Não filma ele também não, viu? Porque nós estamos num tempo hoje, né?
que não dá nem para a gente ter a crença da não crença, né? Está complicado. Por isso que eu faço essa pergunta, porque nós vamos aprender espiritualidade na vivência. Então, vou dar um exemplo. Ele que se intitula ou ateu ou agnóstico, ele pratica a espiritualidade ainda que ele não denomine assim. Porque basta que você seja bom, basta que você seja caridoso, que você seja correto e que procure fazer o bem para você já estar praticando a espiritualidade. Vocês acham que quando a gente desencarnar, eles vão nos perguntar que religião a gente tinha? Se a gente acreditava em Deus? Vai ser isso que eles vão perguntar? Eles perguntarão o que nós fizemos de bom ou o que nós deixamos de fazer de bom quando a gente estava aqui. Com isso, a gente começa a entrar na teoria da vivência da espiritualidade. Uma vez em uma palestra, o pai me perguntava que tinha uma preocupação com o filho dele, que era ateu, então tinha uma preocupação do filho desencarnar, e me disse assim, como é que ele vai ser recebido lá? E eu disse que talvez o filho dele estivesse no melhor lugar do que Mayra Rocha. Talvez ele vai estar no melhor lugar do que todos nós. Olha a pergunta. Quem aqui faz as coisas aqui, caridade, bondade, esperando chegar pelo menos no nosso lar? Fala a verdade, mas menino. Todo mundo aqui quer. Ó, ninguém teve coragem, mas todo mundo aqui está fazendo uma certa barganha. Por que a gente fala no espiritismo, no espiritualismo, bônus horas, não é? Deixa eu fazer aqui minha sopinha para eu ganhar uma horinha ali, não é não? Porque os nossos irmãos católicos que estão aqui também praticam a bondade, têm medo de fazer coisa errada, porque espera o paraíso, não é? Ou o purgatório, porque isso eu vou fazer um protesto quando eu chegar no outro plano. Os nossos irmãos católicos têm purgatório e têm o paraíso, a gente não, né? Eu vou fazer um protesto lá. E os nossos irmãos evangélicos também, porque quando chegar o juízo final, que eles acreditam, eles serão julgados pelas suas obras e pela sua fé. E aí a gente não pode nem entrar nisso, senão a gente vai ter que explicar que as obras e a fé andam em conjunto, né? Não havia uma briga entre Paulo e Tiago. Isso é coisa de teologia de pinça. Mas então, todos nós aqui, Mayra mesmo, assim, não é que eu queria ser recebida assim, por Chico Xavier. Não é isso. Pode ser outra pessoa, mas pelo menos ali, perto, Allan Kardec, uma coisinha assim, não é não? Assim, sem, talvez Divaldo, por que não? Estou brincando, gente. Se eu chegar perto ali dos portões, nem que eu fique gritando, eu sou uma espírita, 7,5. E está tudo bem, porque eu sou humilde, eu só quero passar na média. Então, a gente faz por isso. Os ateus, os agnósticos, os que não têm crença, eles fazem a bondade pela humanidade. Eles dizem, tá, eu não tenho outra vida depois daqui, então eu só tenho aqui para ser bom. Então, quem tem mais mérito? Isso é uma resposta que vocês têm que pensar. Aquele que faz a bondade pela humanidade ou nós que muitas vezes fazemos, porque né, não queremos ir para aqueles lugares, que cada um tem um nome, que cria. Outro dia eu estava conversando com o Daniel e falando sobre como os infernos, os vales e tudo isso é uma criação de consciência nossa, né? A nossa consciência cria ali. Eu comecei a tentar estudar um jeito de eu criar uma consciência melhor, nem que não dê certo. Mas ainda não funcionou. Então é melhor trabalhar aqui, né? Então, a espiritualidade é vivência. A espiritualidade não é só conteúdo. Antigamente, nas gerações passadas, as religiões, ou seja, as instituições, elas tinham algo que não deixavam ser contestadas. A verdade era absoluta, elas ensinavam o caminho da moral, elas ensinavam como era o plano espiritual e ninguém poderia contestar. Isso faz com que a gente volte há muito tempo, na época da Inquisição, na época depois da Revolta, quando se lança aí, né, com Lutero, uma nova distensão do conhecimento e da fé. Então, foi para nos libertar que a gente foi ampliando essa questão das religiões. Só aí você consegue ver
que religião e espiritualidade não são a mesma coisa. Eu gosto de uma frase que diz que a religiosidade é para aquelas pessoas que têm medo do quê? Do inferno. E a espiritualidade são para aqueles que passaram vários infernos, ou seja, a gente já passou por isso. Então, só que quando nós vamos conversar sobre esse assunto, a gente começa a pensar que ele não pode ser contestado. Ou seja, eu não posso contestar alguma coisa que a minha igreja, ou que meu centro espírita, ou que meu palestrante, dirigente, enfim, falou. Se eu contestar, eu já me torno uma inimiga, e isso não é verdade. O Espiritismo nos diz que a gente precisa se instruir. Kardec, quando codificou, disse o quê? Instruí-vos, não foi assim? Mas será que ele está mandando a gente estudar só o Espiritismo? O instruí-vos é só a doutrina ou é tudo que você puder estudar? É tudo, né? É tudo, porque senão a gente acaba como o peixinho vermelho que Emmanuel fala no Consolador. Vocês conhecem a história do peixinho? Emmanuel conta que existia uma poça de água onde viviam vários peixinhos. E eles moravam ali há muito tempo e eles achavam que aquilo ali era o mundo deles. Era tudo que existia, era onde eles estavam. Eles tinham um Deus que eles adoravam e ali era o mundo. Um único peixinho, o mais magro entre eles, conseguiu furar uma frecha de uma parede e ir para o mar. E ele encontra o mar. Quando ele chegou no mar, ele viu uma perspectiva muito maior. Ele viu alimentação melhor, liberdade melhor. Ele viu que tinha um mundo muito maior do que aquele que ele vivia. E o que é que ele fez? Voltou para contar para os outros peixinhos. E os peixinhos fizeram o quê? Riram dele, chamaram ele de louco, achavam que ele estava delirando, que ele estava tentando enganá-los. E aí o peixinho, muito triste, foi embora. Veio uma seca e secou a água da poça onde eles estavam. E todos aqueles peixes morreram, menos o peixinho vermelho que foi ao mar. Quantos peixinhos vermelhos nós já assistimos passar pela terra? Quem sabe o nome de um peixinho vermelho? Quem veio para a terra, pregou a verdade, a bondade e o amor, foi chamado de charlatão, de beberrão e foi colocado para o sacrifício? Jesus. Jesus foi um dos primeiros peixinhos vermelhos que ousou dizer para o povo que existia algo muito maior do que a poça que eles viviam. E assim temos muitos outros, Allan Kardec, Chico Xavier, muitos outros que passaram por aqui. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santo Agostinho, quantos? Quantos passaram tentando nos pregar o bem, o amor? E nós, sempre dizendo o quê? É mentira, só existe isso aqui. Ou seja, eu pratico a minha realidade sobre aquilo que eu consigo enxergar. Então, a espiritualidade é o rompimento dessas barreiras. Agora, a espiritualidade e a religiosidade, elas não são inimigas, em hipótese nenhuma. O problema de quando a gente vai fazer essa diferenciação é que nós colocamos elas em lado oposto. Aí começa a gerar toda uma confusão. A espiritualidade é o caminho a seguir. E a religiosidade, para aqueles que gostam, que precisam e que necessitam, é um instrumento. Está tudo bem aí? Está tudo bem? Tá. Tá bom. Então, a espiritualidade, ela é o quê? Ela é o caminho. E a religiosidade é o instrumento pelo qual você vai atravessar esse caminho. Se eu quero ir daqui para Brasília, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião, eu posso ir até de bicicleta, eu posso ir a pé. A única coisa que vai diferenciar é o quê? O conforto e o tempo que eu vou levar até chegar. Mas eu posso ir de qualquer forma. Então, a religiosidade, a religião é isso. Vários instrumentos de como você vai atravessar o caminho até o final da espiritualidade.
Então, não confundam as duas coisas, mas também entendam que elas não são inimigas. Eu, Mayra Rocha, sempre disse que eu sou ritualística. Eu gosto de rituais e eu gosto de ser religiosa. Como assim, Mayra? Eu fui criada com uma família católica. Então, fui criada com velas, fui criada respeitando a Semana Santa, fui criada respeitando a história dos santos. Depois eu fui para a igreja evangélica. Minha mãe é evangélica da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. E lá fiquei 12 anos também. Então, eu tinha um ritual da oração, eu tinha um ritual de abrir a Bíblia sem ser de surpresa e ali tirar a palavra, até que eu encontrei o Espiritismo. Em todas essas fases da minha vida, eu fui médium. Nenhuma delas eu deixei de ser. O que comprova que a mediunidade não é um objeto específico de nenhuma religião ou doutrina. Ela é um instrumento divino que nos é entregue por oportunidade para fazer com que a gente faça o quê? O resgate. Ah, Mayra, mas tem missionário? Tem. Você pode vir à Terra, o plano terreno, por prova, expiação ou missão. Mas são poucos os missionários. Eu, Mayra Rocha, utilizo a mediunidade para resgate. Então, não fazia sentido para mim que eu deixasse de lado tudo aquilo que eu aprendi de bom com as religiões para me tornar uma pessoa melhor. Eu achava aquilo muito antagônico, então eu não poderia mais acender as minhas velas, não poderia rezar o terço, não poderia fazer meus votos, simplesmente porque assim, teoricamente, para aqueles que são mais retrógrados, eu seria uma espírita melhor. Não faz sentido. Não faz sentido quando você tem que deixar para trás a sua experiência de vida, tem que deixar para trás aquilo que você aprendeu para formar um caráter espiritual. O meu mentor, quando eu conheci ele, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você é espírita? Ele sorriu e disse: não, Mayra, eu sou um espírito. É nessas horas que a gente tem vergonha, né? Mas é isso. Porque como eu vinha de outras religiões, fazia sentido eu perguntar para ele, né? Para mim fazia, e para ele soou meio como uma piada, porque ele riu tanto e falou: não, eu sou um espírito. O que vocês conhecem como doutrina espírita, alguns chamam também de espiritualista, mas o que vocês conhecem é 0,0001% da religião dos espíritos, que acontece onde? Lá no outro plano. Nós vivemos um mundo de cópia. E isso serve para os religiosos, para os crentes e os não crentes. Por quê? Platão, que era um filósofo, falava sobre o mundo das cópias, não era? Ele fez o quê? O mito da caverna. Então, não é estritamente religiosa essa teoria de que esse mundo não é o nosso verdadeiro lar. Nosso verdadeiro lar é em outro lugar. Então, quando eu perguntei isso para ele, ele disse não. E aí eu fiz a segunda pergunta: e por que eu tenho que me tornar espírita para começar esse trabalho? E ele respondeu: não, você não tem que se tornar espírita. Você se tornará espírita se assim o seu coração desejar, se assim você sentir conforto, se assim você colocar o pé e achar que esse caminho é o seu caminho. E assim eu fiz. E encontrei no Espiritismo, e eu digo, na doutrina dos espíritos e não dos espíritas, que aí tem que se diferenciar o que é espiritismo do movimento espírita, né? O movimento espírita são pessoas. Eu falo do espiritismo que nasce com a humanidade. Eu encontrei no Espiritismo, primeiro ponto, consolo, acolhimento, caridade, reforma íntima. Eu descobri que se eu sou responsável pelos males que eu passo, eu também posso encontrar a solução para não passar mais. Olha que coisa boa. É a história do livre-arbítrio, não é? Eu mesminha não tenho maturidade para ter livre-arbítrio. Por mim, Deus já tirava. Porque é um negócio difícil, não é? A gente brigou por esse tal desse livre-arbítrio, mas a gente não sabe o que fazer com ele.
Esses dias eu estava conversando isso com um espírito que é padre. E aí eu brinquei com ele. Eu disse, eu não sei se você conhecia, só para contrariar. Alguém conhece aqui, da nosso tempo? Que aí tinha uma música que era assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Toda vez que eu falo isso, eu lembro do Alexandre Pires, só no pagodinho aqui, ó. O que eu vou fazer com essa liberdade que me foi dada? O que é que eu posso fazer? Eu aprendi dentro do Espiritismo que a espiritualidade é entregar amor. E quando você começa a fazer esse caminho, você aprende que você desperdiça tempo quando você dá amor esperando amor. Você dá amor e ponto. Você dá amor porque você nasceu para amar. O que vem em troca, ou se não vem nada em troca, não está nas suas mãos. Quantas pessoas desistem de amar por conta de outras pessoas, de situações que ocorreram? Vocês conhecem o padre Fábio Marinho? Depois dê uma olhada no Instagram. É um padre maravilhoso, é um grande amigo meu. E eu gosto muito, a gente faz muitas palestras juntas. Inclusive, qualquer dia vamos convidar para ele vir aqui também fazer. O padre Fábio Marinho é maravilhoso. E ele fala muito que a gente deve amar o outro no lugar dele. Eu não posso querer tirar ele do lugar dele, trazer ele para o meu, ensinar ele como ele deve ser para que eu possa amar. Isso também é espiritualidade. Existe a espiritualidade livre, daqueles que buscam sem instituições, sem paredes. Porque o que é que acontece? Se de repente, sei lá, der um terremoto, qualquer coisa que aqui no Brasil não acontece, mas se acontecer e destruir todas as igrejas, centros espíritas, terreiros, barracões, sinagogas, o que vocês quiserem, vocês vão deixar de ter um templo de Deus? O templo de Deus é você. Você é o templo de Deus. O primeiro templo é você. Então, essas paredes de pedra podem ruir. Tudo pode cair. Enquanto você estiver em pé, com a sua fé, o templo está salvo. Nós precisamos entender que a espiritualidade, ela não é aquela que foi criada por nós ao longo do tempo. Não é um Deus que é perseguidor, que persegue até a 4ª geração. Não é um Deus que é vingativo. Não é um Deus que está preocupado em coisas cotidianas nossas. Não é um Deus que está preocupado em que nós temos que adorá-lo por culpa, por medo, por qualquer coisa. Deus é simplesmente o todo, é o Criador e nós somos as criaturas. E aí, por Deus, cada um vai entender a sua maneira. Tem pessoas que enxergam Deus na natureza, no vento, no olhar do filho, no beijo do assistido, na hora que entra na sua casa espírita. Tem gente que enxerga Deus nos necessitados e por aí vai. Se você precisar ser religioso para ser uma boa pessoa, você é somente um cão adestrado. Você não é bom. É duro, né, ouvir isso, mas é verdade. Agora, eu posso buscar espiritualidade e ainda ser religioso? Pode. Por exemplo, para mim funciona bem. Eu sou espírita de doutrina, mas de religião eu sou universalista. Então, ninguém vai ficar surpreendido se você me encontrar dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, dentro de onde quer que o meu coração pedir para ir naquele dia, assistindo o culto. Esse é um direito espiritual meu. Então, espiritualidade é tirar você da caixinha. E não é a intensidade com que os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos se afloram, mas é a quantidade de tempo que eles ficam assim, é a constância. Veja bem, o ano inteiro a gente está brigando em casa, brigando no trabalho, falando da vizinha, tocando terror. Quando dá 1º de dezembro, que o shopping coloca a árvore de Natal, o que é que acontece? Então é Natal. Aí você já passa pelas ruas, né?
Até a xingada no trânsito já está mais amena. Mês de Natal já está todo mundo com o coração aquecido, com os melhores sentimentos aflorados. Não, vamos entregar a marmita. Não, peraí, eu vou comprar uma lembrancinha para o meu chefe. O ano inteiro querendo xingar o chefe de tudo. Mas no Natal, Natal abre os corações. Ok, está tudo ótimo, porque pelo menos é um mês inteiro, está bom. Se fosse só um dia, já valia. Mas a gente precisa entender que os nossos, não é a intensidade desse sentimento, é como você utiliza ele. Então, eu não preciso ser 8 ou 80, eu preciso ter uma constância. Quem frequenta a academia aqui? Eita, galera, tão pior do que eu, hein? Queria dizer não. Mas tá bom. E quem é que só paga? Tem essa também, né? Tem por aí. Aí fala, tem um ano que eu estou pagando a academia, não acontece nada, né? Quem faz academia aqui sabe que não é a quantidade de peso que você pega, mas é a constância do treino que você vai fazendo o seu corpo entender, não é? Então, eu não preciso ser bom todo dia ao extremo, sabe? Aquela santidade que buscam da gente que não existe. Porque quando eu vejo algumas pessoas palestrando, eu fico com vergonha. Porque eu fico olhando, essa pessoa nunca disse um palavrão na vida. Quase cantando, já viram aquelas pessoas que quando vai falar quase canta? E eu fico pensando em tudo de errado que eu faço durante a semana, o dia. Tem semana que eu peço tanto perdão a Deus que eu acho que Ele já deixa carimbado lá, está perdoada. Para eu não encher tanto o saco. Por quê? Nós somos espíritos buscando a evolução. Para esse processo acontecer, nós vamos cair muitas vezes. E não importa quantas vezes você vai cair, mas importa é quantas vezes você se levanta depois da queda. É ou não é? Nós buscamos a espiritualidade fora de nós. Nós buscamos Deus aonde? Nas igrejas, enfim. Nós buscamos Deus nos templos, nós buscamos Deus no outro. Quando a gente busca Deus no outro, é o quê? Hoje, o pessoal da casa aqui, né, compreendeu uma coisa. Como é difícil você dizer não para as pessoas não entrarem, não é? Não é uma experiência terrível? Aí você tem que dizer não. Aí a pessoa que está lá muitas vezes, que é um irmãozinho que também tem o processo evolutivo dele, vai dizer assim, ai, como é que é uma casa espírita desse jeito, que não deixa a gente entrar? Desse jeito. Ou então, quantas vezes a gente não está aqui, eu brinco muito lá na Casa da Caridade, eu falo muito com o Everton, com um grupo mediúnico, que é assim. De vez em quando a gente tem que chamar o grupo mediúnico e conversar, porque tem aqueles que já viram popstar do passe, já viram? Aí um médium que diz assim, não sei não, hein, se fulano estava incorporado. Quem aqui não já passou por isso? Todo mundo, é que a gente fica caladinha, não? Aí quando terminou de fazer o trabalho, vai no outro, tu viu fulana hoje? Só quer ser... Aí lá vem o presidente do centro, opa, João, foi tudo bom. Por quê? Porque nós somos assim, nós temos medo dos sentimentos que nós temos e nós criamos máscaras. E uma das máscaras é a religiosa, é da espiritualidade. Opa, botei o jalequinho aqui, ó, o povo está de jaleco. Entrei na comunidade aqui, Ramatiz, Mayra Espírita. Quando eu terminar a palestra aqui, que eu sair lá fora, eu tiro a roupa e digo, bom, agora é a Mayra. Não temos duas roupagens. Você é o que é, aqui dentro, fora, em qualquer lugar. Tem pessoas que utilizarão a sua vida como a única Bíblia que eles lerão. E eles não estão esperando que você seja perfeito. Eles só estão esperando que aquilo que você fale, você cumpra. Então, quanto mais alto eu me coloco no pedestral da evolução, mais alta é a queda. Porque se está aqui no plano terreno, não importa quem. Imagine aí na sua cabeça aquela pessoa que você acha que é mais santo que você já conheceu. Pois pronto, está igual a nós ela. Porque nasceu tudo aqui, ó, nós aqui no plano terreno. Para quê? Espiar. O espírito mais perfeito
que passou pela terra foi Jesus Cristo. E Ele exigiu de nós, podendo nos julgar, nos julgou? Abriu os braços e disse, eu preciso que você seja você. E é tão livre quando a gente é o que a gente realmente deseja ser. Agora, isso não nos dá o direito de confundir os erros, né, a leniência dos erros. Não. Isso nos mostra que, enquanto errantes, nós saberemos como produzir os acertos. Quando alguém vai falar mal de você, eu concordo com a Ariana Suassuna, eu acho tão deselegante falar na frente da gente. Sabe aquela pessoa, pois eu falo na sua cara. Não fale, por favor. Fale nas costas, fale na internet, mas não fale na minha. Eu acho tão deselegante. Isso não vão ter de mim, eu prefiro falar nas costas. Por quê? Por quê? Porque às vezes a gente não está sabendo como lidar com as nossas frustrações. Aquela fofoquinha do bem, ela nunca foi do bem. Mas eu vou meter o pau aqui no artista, porque ele é público na internet, então ele tem que aguentar. É isso? Hoje todo mundo aqui tem Instagram, quase todo mundo, ou Facebook, não tem? Ou TikTok? Está todo mundo aqui nas redes. Então isso nos dá o direito de xingar todo mundo aqui? Opinar, se sua rede for aberta, eu posso ir lá e opinar sobre o seu cabelo, sobre sua roupa, sobre tudo isso? Isso se chama respeito. E para você caminhar dentro da espiritualidade, essa é uma premissa principal, respeito. Existe amor sem respeito? Não. Pode até existir respeito sem amor. Não gosto daquela fulana não, mas eu tenho que admitir que ela fala bem. Pronto, respeitei, só não gosto. Agora, existe eu amar alguém que eu não respeito? Não existe. Então, a espiritualidade está no nosso dia a dia, está no nosso comportamento, não dentro da casa espírita, mas o dia inteiro. Funciona muito com mulher. Você já viu como é mulher? Mulher assim, está brigando com o marido, quebrando o pau, aí tem um compromisso, não é? Entra dentro do carro, quebrando o pau, em tempo de acabar com tudo. Quando chega no compromisso, vem um grupo de amigas abrir a porta, ela sai e faz... Oi, amor, vamos. Né? Aí chega lá no meio do casamento, tá lá. Mas você vai ver quando chegar em casa. Aqui não, porque não sei o quê. Aí vem o cara da câmera tirar a foto. Por quê? Porque nós temos mais preocupação do que os outros pensam sobre nós, do que o que nós mesmos sabemos sobre nós. Aí você fica todo chateado, fulano falou mal de mim, só que você sabe que você é pior do que o que ele falou. Mas você fica chateado, porque uma coisa é eu ser, outra coisa é alguém apontar que eu sou, não é não? Enquanto eu estiver escondido na minha máscara, eu estou protegido. E isso não é verdade. Quem busca a espiritualidade acredita em algo a mais do que esse plano. E é muito simples, a espiritualidade se baseia em amor, caridade, fé e perdão. O problema é que cada macro processo desse gira um monte de caixinhas na sua cabeça. Nós precisamos pensar em como atuar espiritualmente no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. Porque até dormindo, os nossos espíritos fazem o quê? Passeiam, vão trabalhar, vão encontrar com outros. A espiritualidade está em dar bom dia, está em não tratar mal as pessoas que de alguma forma estão nos servindo. Alguém aqui lembrou de dar bom dia hoje para o porteiro do seu prédio? Vocês já lembraram de chegar nele e falar, está tudo bem na sua casa? Ou você só chega lá para dizer, olha, tem uma porta quebrada e eu pago o condomínio. E o mundo anda assim. O mundo está produzindo falsos espiritualistas e muitos bons religiosos. Existem bons religiosos. Agora, porém, espiritualmente falsos. E a compreensão disso faz com que a gente saia dessas caixas. Uma vez,
eu fui atender um padre. Esse padre hoje é meu amigo, mas não foi sempre assim. É um espírito, tá, gente? Para não criar confusão. Fui atender o padre. E esse padre fazia tanto o sinal da cruz, me excomungou, me benzeu, é o demônio, aquele negócio, porque o diabo se disfarça, né, sobre a face dos outros. E todos os dias que ele ia lá, eu falava, padre, tem algum motivo para o senhor vir aqui, vamos conversar. Eu sou uma médium. Que médium? Feiticeira, Deuteronômios e a Bíblia todinha, porque tem isso, né? Tem a teologia de quê? De pinça. Espera aí que eu vou pegar a Bíblia e vou atacar você com um versículo. Aí um dia eu estava lavando uma garagem, menina. Eu já não gosto de fazer nada em casa. Já começa por aí as minhas faltas. Tem quem gosta, né? Mas eu não gosto não. A gente faz, que não tem o que fazer. Mas estava lavando uma garagem, esse padre chegou. Aí eu estava naquele dia estressado. Sabe quando você tem que limpar a casa e até a voz do marido, você fica logo com ódio do marido, né? Por algum motivo sobe um ódio do marido na hora que você está limpando a casa, que eu não sei explicar o que é. Você está doido para ele passar, para você dar uma acabada de vassoura nele, né? Descontar todas as raivas. Aí esse padre chegou nesse dia. Aí eu disse, não, padre, agora peraí. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então quem é o demônio é o senhor. Porque é o senhor que está morto. Não sou eu não, eu estou viva. É o senhor que está morto, então o senhor que é o demônio. Aí ele parou para pensar, aí alguns dias ele chegava, ficava me olhando, alguns dias ia no Evangelho do Lar, até que hoje nós somos bons amigos. Porque numa outra situação de psicografia, a mãezinha dele foi, então eu pude dar o recado dele. Esse padre tinha se suicidado, então gerava muita confusão na cabeça dele. Aí a gente chega em outro ponto. Vocês acharam que hoje eu ia fazer uma melosidade aqui, hein? A espiritualidade romântica. Não, nós vamos falar da realidade. Que o mundo está precisando é de quê? De realidade. A gente chegou num ponto que é tabu, que ninguém quer falar. Todo mundo só quer apontar o dedo. Suicídio. O suicídio, hoje, é uma pandemia. É uma pandemia. Muitos se suicidam todos os dias. Essas pessoas, elas são fortes, elas são fracas, elas são covardes. O que é que elas são? Elas são desesperadas. E elas desistiram de Deus? Vocês acham que as pessoas desistiram de Deus? Elas desistiram de nós. Elas desistiram dessa humanidade que prega amor nos microfones e na vida real demonstra o fel. Essas pessoas, elas não são autoras disso, elas são vítimas do suicídio. Eu não acredito em autoria de suicídio. Eu acredito e fui ensinada em vítimas do suicídio. Mayra, por que vítima? Gente, no tempo de Allan Kardec, quando foi feita a codificação pelos espíritos, Kardec dizia que o único suicídio que se via diferente era o quê? Por loucura. Só existia uma doença psicológica existente naquela época e conhecida. Era o quê? Loucura. Hoje, 2026, pelo programa de psicologia, nós temos mais de 450 traumas psicológicos que nós conhecemos. O que Kardec, na verdade, os espíritos queriam nos dizer é que aquelas pessoas que cometem esse ato fora do seu discernimento, elas são analisadas de forma diferente. 99% dessas pessoas estão passando por doenças que também são físicas. Depressão é doença física. Ainda que toda doença tenha fundo espiritual, a depressão é uma doença física. Não deixem de procurar um médico, tomar remédio, ir a psiquiatra, a psicólogo. Não deixe isso. Nós precisamos tratar o corpo, o espírito e a mente. É uma irresponsabilidade quando você deixa qualquer um para trás. Os espíritos podem tratar o quê? Os próprios espíritos. O corpo precisa de médico aqui da Terra. Por que eu sempre digo isso nas minhas palestras? Não existe essa irresponsabilidade de chegar no centro e alguém dizer abandone seu tratamento médico. Isso não existe.
Nós espíritas não acreditamos em milagres enquanto os nossos outros irmãos acreditam, da forma que eles acreditam. Nós acreditamos que tudo que acontece tem uma razão de acontecer, um modo por que aconteceu. Mas, para mim, milagres são como, por exemplo, a medicina. Quem foi o primeiro a trazer a medicina? Jesus Cristo, não foi? Ele passou o barro no olho do cego e ele voltou a enxergar. Hoje nós já sabemos que o barro tem vários procedimentos dentro, ingredientes que podem curar, não é verdade? Hoje a gente usa barro na pele, hoje a gente mergulha, não é assim? E plantas? Quantas plantas nós temos hoje e sabemos? O que antes era tido como algo milagroso, hoje a gente sabe que é embasado na razão também. Então, para mim, os milagres que acontecem hoje são os nossos irmãos médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, ou seja, Deus nos deu vários instrumentos e por que não usar? Usar. Você pode tratar o espiritual e o físico junto. Tem algum problema? Vocês acham que tem? Não, faz o seu tratamento. Vem aqui na comunidade espírita também fazer os outros tratamentos. Um vai auxiliar e fortalecer o outro. Agora, não julguem os irmãos que tiraram a própria vida, os desistentes, como se eles tivessem desistido de Deus. Não, eles desistiram de mim e de vocês. De nós que pregamos algo e fazemos outra coisa. De nós que aqui trouxemos o quilo de alimento para a comunidade, que eles vão usar na caridade, mas no nosso dia a dia somos incapazes de oferecer um prato de comida. De nós que chegamos lá naquele ponto, naquele sinal, e fala, não vou dar dinheiro não, porque ali vai usar droga. Julgamento. É isso que está matando as pessoas. E enquanto nós não nos melhorarmos, esses números irão aumentar. Platão dizia que o melhor presente que você pode dar a alguém é a sua melhora enquanto humano. Esse é o melhor presente. Vocês acham que os espíritos, os mentores da casa, Ramatiz, Inácio Daniel, Irmã Dulce, Irmã Sheila, qualquer um desses espíritos que lideram a mentoria das casas, estão preocupados com o que você faz somente aqui dentro da comunidade? Depois que você vestiu o jaleco, não. Eles querem que você, fora daqui e no seu dia a dia, seja também. Portanto, tratar as pessoas bem, com humanidade e com empatia, faz parte do processo da espiritualidade. Já falei para vocês aqui sobre um monte de coisas que diferencia você da espiritualidade e da religiosidade. A gente precisa chegar nesse nível de poder nos julgar também. Ou vai esperar os outros julgar. Outra coisa que a gente faz aqui também são o quê? Os preconceitos. Quantos preconceitos nós temos, inclusive alguns velados? Ou a orientação sexual de alguém nos incomoda, ou a ideologia política de alguém nos incomoda, não é assim? Rapaz, eu fiz a última psicografia, eu quase apanhei do espírito. Não foi brincadeira não, viu? O espírito era de um partido, era verdade, e queria colocar na carta isso aí, e eu disse, não pode, a gente não pode fazer isso. E as filhas dele, um era de um partido e outra era de outro, e brigavam entre si, e em vez dele passar e amenizar ali, nada disso importa, ele queria tocar fogo. E foi uma hora de briga, eu com ele, não posso fazer, eu tenho que filtrar aqui. Não, mas não sei o quê. E ele foi tão inteligente que, de uma forma bem natural, que até eu caí, ou seja, fui meio que enganada, ele colocou alguma coisinha na carta, entendeu? Que assim que a filha pegou, já chorando ainda, olhou para a outra, eu não disse. E eu saí como o quê? A média aí, ó, provocando briga política. Porque nós somos quem somos quando desencarnamos. Ou vocês acham que acontece o quê? Eu desencarno hoje e amanhã eu volto escrevendo que nem Machado de Assis. É de arrepiar um negócio desse. Eu volto do jeito que eu fui, a gente vai se modificando lá também.
Agora, é melhor que a gente faça as modificações aqui. Esse ano a régua vai ser pesada. Nós temos Copa do Mundo para nos testar. Quem aqui não já xingou um jogador aí? Quem aqui já apostou? Vou contar um segredo para vocês, porque senão amanhã eu estou na internet sendo julgada, na fogueira, viu? Ninguém vai saber, só entre nós. Já comecei as apostas. Com a ajuda de uns espíritos aí, eu ganhei um bocado, é sério. Já ganhei muita coisa. Ô, Daniel, me perdoe. Mas depois eu peço perdão. Ô, gente, estou brincando, não me julguem. Ou julguem, tá tudo bem. Então, assim, esse ano temos política. Esse ano é o ano da medida que a régua aumenta. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Ou você está mais próximo do animal, ou você está mais próximo do angelical. E esse ano a corda está puxando para onde? Então, gente, pelo amor de Deus, a gente já sabe disso, nós nos conhecemos. Se você se conhece, se sabe que vai brigar por causa de política, você vai estar no grupo da família brigando com a tiazinha? Você vai gritar na porta da casa da outra? Porque esse ano muita gente não vai passar Natal com a família, concorda? Esse ano vai ser isso aí. Então, vamos nos preparar, nós já sabemos, porque nós nos conhecemos. Aí a gente chega num dos últimos pontos de espiritualidade que eu trouxe para falar com vocês hoje. Autoconhecimento. Eita! Ou seja, eu não preciso da sua opinião, eu não preciso da sua aceitação, eu não preciso que você diga quem eu sou, porque isso é confusão entre a sua opinião e a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso olhar no espelho e dizer, bom, a Mayra é essa daqui. Agora, as diversas Mayras que tem na cabeça dos outros, é um problema meu? Ah, essa média é muito estranha. Ah, essa média fica fazendo gracinha. Ah, eu já ouvi de tudo um pouco. Mas sabe por quê? Porque essa médio decidiu não ficar preso na caixa de ninguém. Não posso usar 37 se meu pé é 40. E é 40 mesmo, tá, gente? Só queria dizer para vocês que é 40. Não posso, não vou me apertar numa caminhada que já é difícil para caber dentro da opinião dos outros. Isso não é espiritualidade, isso é ego. Quando você faz o trabalho espiritual, mediúnico, da caridade, esperando o reconhecimento dos outros, os aplausos dos outros, isso chama-se ego. Mayra, fulano falou tão mal de mim. Isso, mas você sabe que você é pior. Você sabe, mas rapaz, no meio dessas perseguições que eu já sofri aí, né, que vocês já acompanharam, tinha uns vídeos que vinham e aí diziam um monte de coisa, que eu não trabalhava onde eu trabalho. Eu digo, pelo amor de Deus, eu saio 7 horas da manhã, será que eu estou ficando doida, sentada nessa sala aqui, até meia-noite? E eu pensava, gente, eu sei tanta coisa ruim de mim, tanta coisa que eles podiam botar lá, e eles botaram só as mentiras, que se eles tivessem entrado em contato comigo, tinha sido mais fácil. Se eu ganhasse uma cesta básica de cada um que já falou mal, imagina, minhas famílias iam estar bem. Mas o quê? A gente aprende isso com o dia a dia. O que importa é o que você acha de você. O que é que você acha de você? Quem é você para você? Porque na hora do quarto escuro e do espelho na sua frente, você não tem para onde correr. Olhando para você, você não vai mentir, você não vai dizer, eu sou uma boa pessoa se eu não estou sendo. Ah, eu hoje vou para o centro, mas eu estou sendo boa, eu estou fazendo bem. Você não vai, você não consegue. Porque o espelho para você é como se fosse Deus, é a sua alma, você se enxerga nua. Nua que eu digo, gente, é das roupagens, viu? Que a gente carrega, da boa moça, da santa. Vivemos num mundo hoje onde parecer é mais essencial do que ser. É melhor parecer ser, não é? Porque você é menos julgado, é menos atacado.
Quem aqui tem inveja dos outros? Levanta a mão, quem já teve inveja? Olha a comunidade Ramati, vocês estão bem, o povo aqui não tem uma inveja, ó. Agora está errado, sabe por quê? Quem aqui já sofreu de inveja, uma perseguição de inveja dos outros? Quem já foi invejado? Todo mundo, né? Todo mundo já foi invejado. Então tem uma conta que não está batendo. Ninguém tem inveja, mas já foi invejado. O que é que acontece? Aí entra também o autoconhecimento. Não é só amor, carinho, bondade, que é sentimento, não. O ser humano também tem outros sentimentos que devem ser valorados e devem ser trabalhados. Ódio é sentimento, rancor é sentimento, mágoa é sentimento e faz parte do processo humano. Quando eu admito o que eu tenho, eu posso trabalhar o que eu tenho. O que é inveja? Inveja é querer aquilo do outro. Ou querer que o outro não tenha. Eu não quero nem ter, mas eu não quero. Ou seja, eu quero o bem, mas eu não quero você melhor do que eu. Ponto. O que é admiração? Poxa, nossa, fulana comprou um carro muito bonito. Vou trabalhar e vou comprar. Tu comprou uma moto, foi? Tu mesmo, que está de mão cruzada atrás, ó. Tu que olhou para trás, você. Tu é a mãe da Safira, não? A cachorra? É, não é? Então pois é. Mãe da Safira, sua mãe que me falou. Tá de cabelo curto, hein? E Cristiano, como é que tá? Mãe da Safira, atrás de Safira, né? Mas Safira tá bem. Olha o bochicho aí, olha o fuxico, viu? Até o advogado olhando ali também, né não? Você mesmo, né, advogado? É, né, doutor? Pois é, eu sei do verão passado. Mais ou menos. Então, o que é que acontece? Quando a gente internaliza isso, olha, eu tive uma inveja hoje, eu posso ter tido uma inveja. Acabou de ter uma inveja aqui, tá vendo? O que é que acontece? Mas não foi. Você é uma vontade, porque você não queria ter a mensagem dela, não da Safira, né? Você queria outra, então é uma vontade que é normal. Depende do recado, viu? Também. Então, quando a gente sabe e trabalha isso dentro da gente, a gente pode mudar. Eu já tive inveja, principalmente na nossa juventude, não é? Em que a gente acha que o mundo é material, somente material. Em que o que compensa para mim é o quê? Eu vou sair da faculdade e vou comprar logo um carro. Eu vou contar uma coisa para vocês muito feia. Hoje eu estou liberando todos os meus segredos. Eu acho que eu estou com saudade de ser perseguida. Não pode. Só pode ser, porque não é possível. Amanhã sai no jornal. Eu comecei o curso de Direito muito cedo. E quando eu comecei o curso, eu trabalhava numa oficina mecânica, tinha 60 homens e só tinha eu, a dona da oficina e outra pessoa de mulher. Então, era um trabalho, eu agradeço muito por aquele trabalho, mas era um trabalho muito difícil. E eu bem magrinha, minha filha, com um uniforme azul e branco, nunca esqueço. Só a farofa dentro do uniforme. E aí eu ia todo dia para a faculdade cansada. Eu tinha que pegar um metrô e um ônibus. E aí o meu amigo, que se tornou um irmão de vida para mim, entrava comigo no metrô e corria para pegar uma vaga para mim, para eu poder sentar, porque tinha dia que a gente já estava cansado. E aí eu já cansada, já tinha passado na OAB, naquela época, eu não sei como funciona hoje, mas a gente pode fazer ainda no 8º semestre, Everton? Pode fazer a prova? Pronto, eu fiz a prova no 8º semestre e ainda tinha mais 2 semestres para ficar lá dentro, já com a prova. Aí teve 2 coisas feias nisso. Esse meu irmão de caminhada passou na ordem, a gente fez o mesmo exame, tá? Só que o que é que aconteceu? Na época, a ordem mandava por e-mail, né? Você foi aprovado e tal. E o meu e-mail foi para a caixa de spam. E o dele chegou na hora. Aí ele me liga, eu passei.
Em vez de eu falar assim, que coisa boa, nós lutamos juntos, não foi? Eu disse a ele, pois se eu não passar, eu não falo nunca mais com você. Como se ele tivesse, né, culpa. E aí, tadinho, ele tem todas as minhas senhas até hoje, inclusive. Ele começou a revirar meu e-mail e achou o bendito chamamento na caixa de spam. Naquele momento, eu jovem, achei normal. Hoje, quando eu penso nisso e trago para vocês os meus erros, é para vocês entenderem que o que a gente era, na hora que entrou aqui na comunidade, era uma coisa e agora nós já somos outras pessoas. Amanhã, em Golfinópolis, eu vou falar sobre Tudo se Transforma. A gente é um rio, não é? Não se passa a mesma água. Só que a gente não compreende isso. Aí tudo bem, passei, né? Passei, ficamos amigos de novo, não precisei me intrigar dele. Estava numa aula de direito empresarial. Só quem sabe. Professor lá, e aí o professor começou a dar um sermão, que é outra coisa que a gente precisa aprender. Ah, nós estamos todos no mesmo barco, é verdade? Nós estamos todos na mesma tempestade. Agora, o barco de um é um iate, o outro é uma canoa quebrada. Naquele momento, a experiência do professor era um iate, a minha era uma canoa furada. Aí ele começou a dizer, vocês precisam, não queiram advogar no criminal, né? Começou a dar aquele sermão de final de semestre. Menino, estava todo mundo conversando, todo mundo jogando papel no outro, pois na hora que eu abri a boca para falar uma coisa errada, todo mundo se calou, só soou minha voz, pois eu vou advogar até para o diabo se ele me pagar. Eu estava irritada, com fome e pensando em tantos anos que eu trabalhei naquela oficina para pagar aquela faculdade, o tanto que eu passei de limitação. O professor, tarará, 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 tarará. E aí saiu isso. Não foi de coração, mas foi o que eu pensei na hora. E saiu. E aí ele disse, você é tão inteligente, passe para o lado bom. Aí eu disse, o difícil é entender qual é o lado bom. E assim é a nossa vida. Então, essa Mayra, lá de trás, não existe mais hoje. Se você me julgar pelo que eu fui, infelizmente, você está convivendo com uma versão minha que não me pertence mais. Então, isso eu quero dizer, todos nós erramos. Eu sei que entrou gente aqui hoje, e sei porque os Espíritos apenas me contam nas palestras o sentido que as pessoas entram aqui hoje. Eu sei que entrou gente aqui hoje que fez um aborto lá no passado e se culpa até hoje. Veja bem, o que você fez foi um erro. Mas os nossos erros não podem ser uma arma apontada para a nossa cabeça. Eles são ensinamentos do que a gente não repetirá. E quando você fez isso, você era uma outra pessoa, uma outra versão. A versão que está aqui hoje já sabe do que aconteceu, sabe do que não pode mais fazer e sabe que enfrenta até hoje as próprias consequências. Porque o nosso pior julgador é quem? Não é? Nosso pior julgador vai esperar nós daqui a pouco, o travesseiro. Seja lá de que marca for e de que preço for. Você vai deitar a cabecinha lá e vai dizer, meu Deus, o que é que eu fiz? Sei que teve gente que aqui entrou hoje, que foi criado pelos avós, um casal de avô, que não se dá bem com a mãe, nem com o pai e nem com os irmãos. E se culpa também por viver esse ciclo. Não sei se está aqui, se está lá fora, né? Que tem gente também no jardim. Mas, veja bem, nós não nascemos para ser tapete de ninguém. Isso não é bondade. Isso não é perdão. Isso é o quê? Dependência emocional. Isso é doença. Física e espiritual. Se você não for toalha para o rosto de alguém, não seja tapete para os pés de ninguém. Quando eu estudava as palestras, porque eu sou meio assim, né? Sai tudo fora do script. Eu falei tudo hoje do que eu não estudei. Daniel até falou agora há pouco, é verdade.
Quando eu era pequena, assim, com 12, 13 anos, que a gente está começando a descobrir o mundo, tinha uma musiquinha que era bem profana mesmo. Mas calma, comunidade, tem palavrão não vou falar palavrão aqui, não. Era só assim: namorado que foi meu pode ser de quem quiser. Já foi toalha para o meu rosto, hoje é tapete para os meus pés. Olha o que a gente pensa com 12, 13 anos. Está vendo? Só que Paulo de Tarso disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu preciso fazer as coisas de homem. Nós já caminhamos muito para praticar as coisas de criança. Criança faz o que quer e dá birra. Adulto faz o que tem que se fazer. Ah, mas eu não vou admitir que eu tenho inveja, então vai continuar sendo quem você é. Ah, mas eu não quero praticar a caridade. Ah, mas eu não quero estudar. Ah, eu não... Então, arque com as suas consequências. Cada um segundo as suas obras. Qual é a obra que você está produzindo? Eu não estou te perguntando em que igreja você está indo, em que centro espírita você está indo. Eu estou te perguntando quais são as suas obras. Tiago dizia que a fé sem obras é morta em si mesmo, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não importa o que eu pense de você, não importa o que sua família pensa de você. Porque tem gente que tem medo dos outros falarem, né? Ah, fulano falou mal de você. Aí a gente tem que dizer: até a minha mãe fala. Mas fulano, que não me conhece. Não. Ela deve estar assistindo agora e deve estar dizendo: cabrita. Verdade. Então, não é o que os outros esperam de você, é o que você quer. Quantas pessoas deixam de ser felizes porque fulano não aceita a minha orientação sexual? Ciclano não aceita a profissão que eu escolhi. Quantas pessoas estão infelizes em casamentos que só duram por conta da conveniência? Quantas pessoas presas às relações tóxicas, violentas, quantas mulheres sendo mortas no intuito da religião do medo e da desculpa religiosa. Ah, mas é meu karma, mas é minha cruz, mas é porque veio de vidas passadas. É uma teoria muito doce, mas a prática é outra. Não fiquem em nenhum relacionamento que haja violência moral, física ou espiritual. Ao primeiro passo, se retire. Porque não vai ter a médium Mayra, o pastor, o padre ou o dirigente espírita para te socorrer quando você estiver dentro da sua casa sofrendo isso. É preciso ter consciência e não misturar a espiritualidade com irresponsabilidade, com o misticismo exacerbado, com as crenças que são teóricas. É preciso andar com Deus como Ele realmente é. Deus quer coisa ruim para nós? E por que tudo que acontece foi porque Deus quis? Muita gente aqui está de luto, né? E o meu trabalho é muito voltado para o luto. Quantas vezes, naquele pior dia, porque o velório é um dia muito difícil, é o dia em que você tem que se despedir da matéria. E nós, materialistas como somos, nos apegamos àquele corpo. E aí, quantas pessoas chegam em você naquele dia, não sabem o que falar e resolvem falar mesmo assim? Foi porque Deus quis. Como se isso consolasse. Ou então, lute pelos seus outros filhos. Você tem outros filhos. Ou sua mãe viveu muito. Isso não é consolo. Não importa quanto tempo os nossos amados vivem na terra, 1 hora ou 100 anos, ainda será pouco para 2 corações que se amam, 2 espíritos que se amam. Então, o que falta na gente é a responsabilidade, inclusive no falar. Eu não sei o que dizer, eu abraço e digo: eu estou aqui para o que você precisar. E os fiscais do luto? Quem aqui já não sofreu uma fiscalização? Está chorando pouco? Está chorando muito? Está se arrumando demais? Não deu 1 ano, já está com outra pessoa? Quantas pessoas não passam por isso? Não vá no cemitério não, que seu filho não está lá não. Eu tenho vergonha quando um irmão espírita começa a apertar o luto de alguém baseado na doutrina que é consoladora.
Pois eu digo para vocês, vão ao cemitério. Se te faz bem, você não pode ir se te faz mal, mas te faz bem, vá. Ah, me faz bem ficar com as roupas, fique. Ah, me faz bem todo dia dormindo, pois fique no quarto dele. O luto já é um mandor sobrenatural para você se apertar ainda, para poder caber na teoria de alguém que não tem o mesmo luto que você. Se você colocar duas mães que entregaram um filho aqui à pátria espiritual, cada um tem um luto diferente. O luto de cada um é baseado nas experiências, na convivência, na vida que tiveram. Nenhum luto pode ser igual. Com o tempo, com paciência e com consolo, vocês encontrarão o caminho. Com o tempo, vocês passarão a entender onde vocês encontrarão a espiritualidade, onde vocês encontrarão seus filhos, suas mães, mas até lá, faça aquilo que for agradável dentro do seu luto. Mayra, eu te digo muito isso porque tem mãezinhas que perguntam assim, Mayra, eu vou aos cemitérios todos os dias, mas minha família me julga muito, minha irmã é espírita e diz que eu não vou encontrar ele lá. A gente pega a doutrina espírita, generaliza e aplica ela de forma totalmente errada. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta para os espíritos se, no dia dos mortos, que nós chamamos aqui de dia de finados, os espíritos frequentam os cemitérios, tal qual frequentam outros lugares. E o espírito responde sim, assim como frequentam outros lugares, porque os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas inclinações, as boas inclinações, pelo nosso amor, pela nossa saudade. Então, se os espíritos disseram que no dia de finados, os espíritos visitam os cemitérios, não pelos seus corpos, não pelos túmulos que estão ali, mas pelos familiares e amigos, porque o seu filho não te visitaria onde você estivesse. Com o tempo, com o aprendizado, isso quem vai decidir é você, se ali ainda faz jus aí. Mas até lá, faça o que você se sentir melhor. E não entenda a morte como uma inimiga. Ela é uma amiga que fatalmente nos abraçará. A mim, aos meus amores, aos de vocês. E a gente precisa aprender a arte de morrer, assim como aprende a arte de viver. Faz parte de um processo. Já passei do tempo, não passei, comunidade? Oh, já passei. Estão doidos para saber meus segredos aqui, né? Mas veja, eu falo isso do luto nas palestras, por quê? Porque é muito normal que as pessoas usem as religiões para filtrar, para julgar e para fiscalizar o luto da outra pessoa. Viver o luto como se elas olhassem para você e dissessem, vai fazer uma caminhada, quem já não ouviu isso? Faz uma viagem. Se a gente está com um problema, se eu viajar, o problema vai ou fica? Vai. O luto vai ou fica? As pessoas precisam dar espaço para que as outras possam florescer. Nós podemos dar amor, dar o ombro, dar o entendimento e continuar. Quando eu tive o meu segundo filho, ele foi para a UTI. E aí foi desenganado, a gente se despediu e tudo mais, por um erro médico. E a teoria é que a gente, quando tem cesárea, faz o quê? Aperta uma cinta, não é? Porque a barriga fica meio solta e é confortável apertar a cinta entre aspas. Mas aquilo ali te prende e dói, te sufoca. No dia que isso aconteceu, tentaram colocar a cinta em mim. E eu já estava sofrida com meu filho na UTI, eu já estava cortada. Então, eu não quis botar a cinta. Por quê? Porque a gente não pode fazer algo que piore a situação apenas porque existe um social que nos diz que a gente tem que agir de outro modo. Se eu estou sofrendo, eu não busco mais sofrimento. Algum desses problemas que nós temos são imaginários, nós criamos. Eles não existem de verdade. Às vezes você fala, não vou para tal aniversário não, porque eu não tenho nenhuma roupa nova. Aí você chega lá, ninguém está nem aí para você, alecrim dourado. Você podia ter ido pelado. Está todo mundo olhando para o aniversariante. Ai, não vou não, porque eu não pintei o cabelo. E quem diabo vai olhar teu cabelo?
Ah, não vou para a praia não, porque eu tô mais cheinha, não posso usar biquíni. Ah, então vai deixar de ser feliz porque um padrão de beleza ou um padrão humano, de qualquer coisa que seja, te proíbe disso. É isso? Alguém vai viver a vida por você? Não vai. Aí você tem uma escolha, ou você perde essa oportunidade, ou você vive as coisas boas que esse plano também tem. Mayra, é um plano de expiação, eu só vim para sofrer. É verdade? Mulher. Ó Deus, olha aqui, viu? Olha aqui, porque essa está querendo sofrimento. Olha. Isso me... Depois eu vou entrar nessa parte com você quando eu lhe encontrar na fila, viu? Sabe por quê? Porque quando eu fiz uma viagem para a África, eu descobri o que era sofrimento. Eu acho que eu nunca encontrei Jesus em nenhum centro espírita, em nenhuma igreja, em nada como eu encontrei nos olhos daqueles irmãos. Eu encontrei Jesus lá. Quando 60 mil pessoas que vivem no campo de Desaleca e não podem sair, não podem ir no hospital, não podem casar, não podem trabalhar, passam 3, 4 dias sem comida, comem uma vez por semana ou 2 no máximo, pessoas doentes, pessoas que não têm nada, nem um copo, tem um pano no chão com seus 8, 9 filhos, agradeciam a Deus por estarem vivas. Índice de suicídio nesse campo, 0. Eles corriam do Congo, da guerra do Congo, para sobreviver no campo de Desaleca. Ali, todos os meus problemas ficaram pequenos. Mas a gente não precisa ver o sofrimento do outro para entender que nós somos abençoados. Esse plano também é uma bênção. Não é porque você tem que provar, né, são as provas, as expiações, que isso não te permita ser feliz. Uma boa companhia e um prato de comida numa mesa, não é uma felicidade? Eu consegui conquistar um sonho. Ah, eu queria fazer uma faculdade de Direito e fiz a faculdade, não é uma felicidade? O nascimento dos meus filhos, o sorriso dos meus filhos, não é uma felicidade? Vou viajar em família, olha, muita gente não tem condição, mas eu consigo fazer uma viagem em família, não é uma felicidade? Existem muitas felicidades aqui nesse plano. O problema é que a gente quer a felicidade integral. Eu quero ser feliz o tempo inteiro, 100%. Existe isso? Ninguém é feliz 100% o dia inteiro, mas nós podemos ter pequenas felicidades todos os dias. Veja, uma época da minha vida aí, né? Porque todo mundo aqui já teve, né? As épocas da vaca magra, aí a vaca fica gorda, aí emagrece de novo, né? E assim a gente vai passando. Teve uma época que eu estava lá atrás, que eu estava desempregada. E aí já estava agoniada, porque quando você sai da faculdade de Direito, você acha que você vai logo passar no concurso, virar juiz, ou então ser um mega advogado, não é não, doutor? Aí depois o cabo se surpreende que o negócio não é bem assim, né? Não é bem. Aí, naquele desespero, desempregada, pedindo a Deus, eu fui numa igreja evangélica da minha mãe. E aí saiu assim: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu entendi o que aquela palavra quis dizer para mim. Eu entendi que aquela palavra quis dizer que ainda não era o momento, que eu ainda teria que passar por aquilo. Aquilo fazia parte do meu processo de humildade, de amadurecimento. E eu mandava currículo, e eu sempre fui muito estudiosa, e não tinha condição, ninguém nem me chamava para entrevista, era muito estranho. Aí um belo dia, eu fui no culto de novo, mas isso já não fui mais buscar isso, fui com minha mãe. E saiu a palavra, a mesma palavra, só que dizendo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí eu consegui o emprego. Nossa, durante, acho que 6 meses, eu acordava cedo, toda feliz, me arrumava, aquela coisa. Quando passou dos 6 meses, ai meu Deus, não aguento mais. Deus, me dá essa bênção, mas não aguento mais essa bênção. Não é isso que a gente faz? Tem muita gente orando hoje pelo que você tem.
Tem muita gente querendo hoje o que você não está dando valor. Quando eu fui na África, eu pensei, aquele copo de requeijão que a gente joga fora, porque a ave não vai deixar um copo de requeijão, na África faria uma grande diferença. Então, você tem muita coisa, que tem gente orando, dê valor. Você está aqui hoje, ainda que você passasse uma tempestade na sua vida, e a gente passa por infernos, a gente atravessa desertos. Faz parte do nosso processo, mas você não está sozinho. A sua família pode te abandonar, seus amigos podem te abandonar, mas Deus, esse não te abandona. Esse não te abandona nunca, a espiritualidade não te abandona. Está no inferno, continue caminhando para sair dele. Se você parar, você vai estar no mesmo lugar. Nada é para sempre. Tem uma frase que eu digo sempre que é, toda vez que choveu, parou. Alguém aqui está com a chuva desde o dia que nasceu? Parou. Toda vez que choveu, parou. Essa chuva que está sobre você hoje, vai parar. Aí você vai decidir o que é que você vai fazer com esse tempo que você passou nessa tempestade. Mas e a morte? Não, a morte não é uma coisa. É. Porque se alguém da sua família, alguém que você ama, desencarnou e você continua sendo a mesma pessoa que era antes, tem uma coisa errada. O instrumento morte também vem para nos ensinar. Nunca mais sorrirei igual. É verdade. Nunca mais. Aquela mesa nunca mais será a mesma. Mas isso não significa que ela não será amorosa. Significa que não será igual. Eu caí na besteira, eu fiz uma viagem para Natal, em 2014. Foi a melhor viagem da minha vida. Eu vi golfinhos passar pela praia, acho que era do Madeiro, o nome da praia, Tibau do Sul, né? Eu vi golfinhos passar, o sol era lindíssimo. Todo restaurante que eu fui, a comida estava maravilhosa. Enfim, a coisa estava maravilhosa. Eu saí de lá encantada. Quando todo mundo me perguntava qual foi a melhor viagem da sua vida, Natal. Natal, Natal. Voltei à Praia do Madeiro, a Tibau do Sul. Os golfinhos estavam na época, porque eu já sabia, então a gente comprou. Eu fui aos mesmos restaurantes. E a viagem não foi igual. Se você gostou muito de um lugar, não volte nele. Mas fora de brincadeira, por que que isso aconteceu? Porque ali era outra Mayra. Era outra visão. Primeiro que eu estava conhecendo o meu marido, ou seja, apaixonada. Depois eu voltei com o menino, marido, o menino gritando. Pega o menino, joga o menino, briga com o menino. Né? Aí vai para o restaurante, o menino mete a mão no prato. Não tinha como ser, tinha. Mas deixou de ser feliz? Não, porque agora eu estava com outras pessoas, vivendo um outro momento da minha vida, com uma outra magia. Qual era a magia? Limpando o nariz de menino, menino gritando. Que quem é mãe sabe, né? Que a gente briga, mas a gente até gosta dessas coisas. Não é? A gente não bota a roupa de correr atrás de menino? Aí para o aniversário, deixa eu ver se essa roupa. Peguei um menino, corri atrás do menino. Essa roupa é boa, eu vou com ela. Eu fui num outro momento. Então a gente precisa apreciar os nossos momentos. Sim, aquele almoço de família não será igual, sem a presença física daquela pessoa, mas tem a sua presença espiritual. E você pode fazer disso uma nova experiência, mas vai caber a você a tristeza ou a alegria de ter tido a oportunidade de conviver. Já pensou, você já agradeceu a Deus pelo filho que partiu à pátria espiritual, pela mãe, pelo marido, mas você já agradeceu a Deus e disse, obrigado, Deus, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele. Muito obrigado. Eu fui mãe dele. Eu tenho boas lembranças. Tenho boas lembranças até da vassourada que eu dei nele. Eu escrevi uma carta, e aí quando eu pedi o detalhe, o menino disse, diga a ela que um dia ela pegou a vassoura para bater em mim, e eu falei para ela, tinha tomado umas, e falei para ela assim, essa vassoura aí vai varrer ou vai voar? Essa parte aí era do filtro do médium. Eu, como sou meio assim, escolhi botar.
E a mãe disse, ai, é tão bonito que ela se emocionou. Ela falava, é isso mesmo, eu dava umas vassouradas nele. Fosse a coisa mais normal. Está vendo? A morte vem nos dizer, viva presencialmente o hoje. Está esperando o quê? Para ligar para alguém que você brigou, mas que você ama. Está esperando os amanhãs materiais que podem não chegar. Está esperando o quê? Para acabar com essa briga besta com alguém que você gosta tanto. Por causa de uma besteira. Está esperando o quê? Para aprender a amar sem esperar troca. Está esperando o quê? Para chegar hoje, olhar o cartão de crédito e dizer, Deus proverá. Eu estou falando em cartão de crédito. Olha aqui o Everton me podando. Ó, gente, botou tempo esgotado, tá vendo? Aí, ó, é o Everton, tá vendo? Quem aqui está preocupado com o cartão desse mês? Vocês vão deixar de dormir? Se deixar de dormir, tá pago o cartão amanhã? Agora, eu sinceramente, todo mês eu me aperto, mas esse mês eu estou de parabéns. Como é que 10, 20 reais faz um negócio desse com a gente, hein? Comprar uma besteira, aí 20 reais, 10 reais. Um iFoodzinho na vida, uma carninha de sol. Quando você vê, cara, trabalhei só por cartão. 2 processos. Eu preciso entender que não dormir, não ter paz por conta dos problemas, é deixar que esses problemas nos roubem os bens mais preciosos. O bem, a paz. Sua paz é muito cara para você deixar alguém ou algo tirar de você. Ah, não tenho dinheiro para o cartão. Você vai dividir. Você vai botar o mínimo, se lascar nos juros. Não é? Mas não vai ficar, né? Sem sua blusinha. E aí a gente vai se organizar, não vai, gente? A gente vai parar de comprar, não é, meninas? Né? A gente só tem 2 pés, não é? Então, é sempre um processo de organização. A gente brinca com as coisas do dia a dia, mas isso também é espiritual. Aí está na hora de saber se não é a hora de um tratamento espiritual também. Eu estou precisando, gente. Eu estou com algum problema com compra. E esse negócio de Shopee, né? Acaba com a gente, que as coisas é baratinhas, a gente só vai carrinho, carrinho, carrinho. Outro dia eu comprei um negócio que eu não sei nem como usa. Eu comprei uma bolha de sabão, que dentro era para sair fumaça. Aí você fazia a bolinha de sabão e saía fumaça. Não sei montar aquele negócio. A fumaça não está saindo. Ou seja, às vezes a gente está descontando a nossa ansiedade, as nossas preocupações em coisas materiais que não vão nos curar. A verdadeira cura está em nós, a autocura. Mas buscando o quê? A espiritualidade. Eu serei melhor, eu reconhecerei meus erros, eu buscarei julgar pouco. Alguém aqui julga alguém? Está vendo? Eu gosto, que é um povo tudo evoluído, onde eu passo. Emmanuel está perdendo vocês. Ou a Globo, né? Tem alguém perdendo vocês aqui. Olha, faz parte. Quem aqui não já chegou na sua igreja, quem é católico evangélico, e fala, olha a irmã vindo ali, toda arrumada. Quem aqui não já chegou no centro espírita e a irmãzinha pegou o microfone para fazer a oração final e, Senhor Jesus, e você agoniada, apertada, né? E a oração começa a parecer um sermão e... Né? Quem já passou por isso, né? Bora, irmãzinha, bora. E a irmãzinha está lá. Todo mundo. Agora, a bichinha da irmãzinha está fazendo a oração por você. Você que não foi no banheiro antes. Você está julgando a irmã, não é? Todos nós temos o processo de julgamento. Agora, a gente precisa entender que para julgar alguém, a gente tem que estar bem. Vocês têm o direito de julgar e vocês têm o direito de falar para essa pessoa se vocês quiserem. Quem está dizendo sou eu, vocês têm. Agora eu vou dizer como é que vocês têm. O casamento está tudo bem. Financeiro está ótimo. Você, como pessoa imaculada, nenhum palavrão você não fala. Sua vida está 100%. Os filhos indo bem na escola. O patrão é maravilhoso. Está tudo bem. Você é perfeito. Então, você pode julgar. Tem alguém aqui podendo fazer isso?
Tem ou não tem? Pois é. Ou seja, só posso julgar se eu for perfeito. Se eu não for, eu não posso. Então, a espiritualidade é tudo isso que nós vivemos, é tudo isso no nosso dia a dia. Aí amanhã, quando você chegar, amanhã é sábado, vocês não vão passar por isso. Mas quando vocês chegarem no seu emprego, até a ida, vocês agradeçam. Agradeçam o emprego, o carro, a oportunidade. Ah, eu estou doente, tá? Mas você tem a oportunidade de ter um plano de saúde? Agradeça. Ah, eu não tenho, mas estou tratando no público. E conseguiu o tratamento? Agradeça, porque tem muita gente que não vai chegar até aí para conseguir. Então, que a gente dê valor à vida que vivemos para que a gente não precise, depois de um médium, para falar para quem nós amamos, que nós perdoamos. Esse pedido de perdão, esse perdão que você quer, pode ser dado com vocês dois ainda nesse plano. Não aguarde um médium para isso, porque o processo é muito mais doloroso. Abrace mais, beije mais, volte atrás quando tiver que voltar. Alguém aqui tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Minha avó, Deja, era assim. E ela viveu muito, gente, mas foi muito. Viveu tanto que ela mesma dizia, eu estou fazendo hora extra. Ela dizia, eu estou fazendo hora extra. Mas ela mandava na gente. Lá a gente chamava ela de mãe e ela mandava na gente. Então, ela, já com a idade avançada e uma certa senilidade, ela fazia a gente tomar café com sal. Ela sabia que ela estava botando sal no café. Mas ai de quem não tomasse o café. E todo mundo fazia o quê? Tomava o café. A gente não precisa ser assim, a gente pode mudar. A mutabilidade é um presente divino. Não estou bem na minha profissão, vou mudar. Ah, mas não vai ter certeza. Ninguém tem certeza absoluta de nada. Permanência de todas as coisas. Hoje está tudo bem, amanhã pode dar uma reviravolta e eu ter que passar por outras coisas. Não busque a certeza absoluta, os dogmas absolutos. Saiba que a mutabilidade faz parte. Eu não estou bem na minha congregação, pois mude. Ah, minha orientação sexual não é a que a minha família quer. Pois mude, sabe por quê? Porque quem tem que aceitar é quem te pediu em casamento, não é tua família, não. Vá ser feliz. Deus te quer feliz. Então, a espiritualidade é isso tudo. O tempo já esgotou e nós vamos para a fila do abraço. Muito obrigada, viu? Então, neste momento, nós vamos nos recolher intimamente, fechar os nossos olhos físicos, quem assim desejar e se sentir à vontade. E de olhos fechados neste momento, comece a respirar de maneira calma, tranquila e profunda. E ao exalar esse ar, deixe sair a preocupação, o medo, a ansiedade e as dores. Que neste momento o nosso espírito esteja elevado ao mais alto para dizer para Deus aquilo que nós necessitamos. Que cada um possa fazer uma oração sincera. A oração pode ser simplesmente em uma palavra, mas que seja sincera. Converse com Deus, com a espiritualidade que está presente neste momento, neste salão, nesta casa. Fale sinceramente da tua vida enquanto fazemos a oração coletiva. Senhor Deus, fonte infinita de luz, amor e equilíbrio. Neste momento de recolhimento, elevamos nossos pensamentos a Ti, abrindo o coração com humildade e confiança, para que recebamos as bênçãos que descem do mais alto. Permite, Senhor, que os Teus fluidos de paz e renovação se derramem sobre este ambiente, envolvendo cada pessoa em vibração de harmonia, alívio e fortalecimento. Que essas energias alcancem profundamente o corpo, acalmem a mente e restaurem o espírito. Pedimos o amparo dos bons espíritos, trabalhadores da caridade,
para que, neste momento, atue sobre cada um de nós o medicamento, o lenitivo e o bálsamo que necessitamos. Que neste momento toda influência contrária ela seja afastada. Que toda inquietação seja suavizada e que a paz se estabeleça no íntimo de cada espírito e de cada coração. Fortalece, Senhor, a nossa fé, sustenta nossa coragem e reacende em nós a esperança. E que ao final deste momento saiamos mais leves, mais equilibrados, mais animados, seguindo nossa caminhada com serenidade e confiança. Que a Tua luz, Senhor, nos envolva, nos sustente e permaneça conosco por todo, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.